Olá para todos. Neste vídeo vamos abordar 6 lições fundamentais para a compreensão do livro de Gálatas. E começaremos com uma pequena introdução. O livro de Gálatas é o livro mais utilizado por grupos que defendem o não cumprimento da Torá, da lei do Eterno, para justificar que a lei teria de alguma forma sido revogada. No vídeo 5 lições sobre a lei do Eterno, que eu recomendo que todos assistam antes de assistir a este, nós vimos que a palavra lei tem vários significados e que a revogação da lei não pode ser suposta simplesmente pelo fato de haver a palavra lei utilizada no contexto negativo no Novo Testamento. Neste vídeo, vamos analisar algumas informações cruciais para compreendermos melhor o contexto do livro de Gálatas e assim entendermos a sua mensagem. Primeira lição: o grupo da circuncisão. Paulo menciona esse grupo, chamado os da circuncisão, por exemplo, em Gálatas 2:12, dizendo assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quem era esse grupo aqui que Paulo chama de os da circuncisão? É importante lermos os versos 13 e 14, especialmente o verso 13, que demonstra claramente que Paulo fazia uma diferença entre os judeus e este grupo da circuncisão, porque diz assim o verso 13: e os outros judeus também dissimulavam com ele. Pedro era um judeu e havia um outro grupo de judeus que, por conta da pressão desse grupo da circuncisão, estavam agindo de uma forma inadequada. Vemos que os judeus não é a mesma coisa que os da circuncisão. Vimos também no outro vídeo, em Atos 15, verso 1, que esse grupo demandava circuncisão para a salvação, que é algo que a Bíblia jamais exige ou menciona. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Existem informações históricas sobre esse grupo de fariseus, demonstrando que, de fato, esse é um ponto importante na sua teologia. Temos aqui um exemplo da Enciclopédia Judaica no seu artigo sobre circuncisão. A questão entre os partidos Zelote e Liberal acerca da circuncisão de prosélitos permaneceu aberta nos tempos tanaíticos. Rabino Josué, afirmando que a imersão ou rito batismal tornava a pessoa um prosélito pleno, mesmo sem circuncisão, porque Israel, quando recebeu a Torá, não requereu nenhuma iniciação além da imersão purificadora. Enquanto o Rabino Eliezer faz da circuncisão uma condição para a admissão de um prosélito e declara o rito batismal como consequência. Isso é importante para compreendermos o porquê, na teologia neotestamentária, o transformar alguém em prosélito passa por essa pessoa receber a salvação. E se a pessoa é condicionada como um prosélito, como um novo convertido, a fazer a circuncisão para o ingresso no povo do Eterno, então isso significa afirmar que a pessoa precisa se circuncisar para se salvar, o que é algo que a Bíblia jamais coloca. No Talmud, em Yebamot 71a, diz assim: o Todo Misericordioso mencionou o incircunciso, porque ele é repulsivo. Podemos ver aqui uma repulsa dos fariseus aos incircuncisos. Isso ficou muito forte, principalmente a partir da dominação grego-síria de Antíoco Epifânio, em que a circuncisão foi proibida. Havia uma forte disputa entre os judeus helenizados, que muitas vezes deixavam de lado algumas práticas da lei mosaica, e os judeus tradicionalistas. Isto acabou gerando uma certa aversão às pessoas que não fossem circuncisadas. Os que guardam o Shabat e não são circuncisados são intrusos e merecem punição. Devarim Rabá, Maasei Torá. Vemos exatamente a mesma coisa, a circuncisão colocada como uma condição para um prosélito verdadeiro, para alguém que é salvo, alguém que entra no relacionamento com o Eterno. Sem essa circuncisão, a pessoa seria considerada uma pessoa não salva ou de status inferior. Em Yebamot 71a diz: um prosélito que foi circuncisado, apesar de não ter passado por imersão ritual, é considerado um prosélito apropriado. Vemos muito claramente essa teologia de que a circuncisão era requisito de salvação. E analisando essa parte teológica desse grupo da circuncisão, notaremos que era um grupo que essencialmente defendia que a circuncisão era necessária para a salvação. Essas pessoas exigiam circuncisão imediata dos prosélitos. Em Atos 15, 21,
fala que Moisés era pregado a cada Shabat, a cada sábado, nas sinagogas, o que dá um indício de que os prosélitos, esses convertidos não judeus, deveriam primeiro ouvir falar da lei mosaica e depois se circuncisarem, e não se circuncisarem por conta de uma pressão por uma salvação. Qual seria o equivalente moderno desse tipo de posição? Poderíamos falar de um grupo do batismo, assim como existe o grupo da circuncisão. E aí vocês me perguntariam, como assim grupo do batismo? Exatamente aquelas pessoas que defendem que uma pessoa precisa ser batizada para ser salva e por isso muitas vezes pressionam por um batismo imediato. Às vezes até um batismo de crianças, justamente porque o batismo é colocado como condição para se fazer um prosélito, visto que um prosélito precisa entrar na aliança de salvação. A Enciclopédia Católica, no seu artigo sobre batismo, diz assim: todos os que partem desta vida, evidentemente, sem batismo, são excluídos da visão do Eterno. Então essa é uma posição católica, o batismo como condição de salvação. Lutero também tinha esse tipo de crença, talvez até pela influência do seu background católico, e isso ainda influencia alguns grupos luteranos até hoje. Ademais, é o mais solene e estritamente ordenado que devemos ser batizados ou não podemos ser salvos. Existem grupos mais modernos do que isso que também resgatam essa prática de que é necessário batismo para ser salvo. E qual é a conclusão disso? Para citar um teólogo da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, o batismo não garante salvação, assim como a circuncisão não garantia a salvação. Vemos por toda a teologia neotestamentária que a salvação vem por meio da fé em Yeshua, e não através do cumprimento de alguns mandamentos ou de alguns ritos, conforme alguns grupos determinavam. E se fez isso com a circuncisão, assim como se fez isso com o batismo. Porém, assim como o mau uso do batismo, ou seja, o uso do batismo como elemento de salvação, não invalida a prática do batismo, o batismo não deixa de ser importante. Não é porque eu não acredito que o batismo salva, que significa que eu vou deixar de se batizar. O fato de um grupo distorcer a prática do batismo não faz do batismo em si uma prática inválida. Da mesma forma, o mau uso que havia da circuncisão naquela época, ao contrário do que se pensa, não invalida a prática da circuncisão propriamente dita. Segunda lição: obras da lei. Paulo usa esse termo com frequência. Esse termo aparece muito em Gálatas. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3:10. Isso é muito importante, porque se esses que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição, a gente precisa entender o que eram essas obras da lei, para podermos compreender a mensagem de Shaul, de Paulo. No vídeo 5 lições sobre a lei, vimos que as obras da lei não eram cumprir a lei do Eterno, e sim uma série de acréscimos ritualísticos em volta da lei do Eterno que compunham todo o sistema legal judaico. Vamos dar uma olhada no que dizem os manuscritos do Mar Morto na única passagem, fora dos escritos de Paulo, em que o termo aparece. Agora vos escrevemos algumas obras da lei, as quais determinamos que seriam benéficas a vós e a vosso povo, porque vimos que possuís conhecimento da lei. Quando descobrirdes que a essência de nossas palavras são verdadeiras, vos será imputado por justiça, ao fazerdes o que é reto e bom perante ele, para o vosso benefício e para o de Israel. O 4QMMT, manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, Mitzat Maaseh HaTorah, algumas obras da lei, traz uma série de recomendações. E para que possamos entender o que significam essas obras da lei, é preciso ler esse manuscrito e entender o que ele vem a falar. Vamos fazer aqui um pequeno resumo do 4QMMT. O 4QMMT é um manuscrito que é uma carta de sacerdotes exilados aos fariseus. É preciso compreender que já desde um pouco antes da época de Yeshua, o sistema no templo estava completamente corrompido por uma série de interesses políticos, alguns dos quais, inclusive, se aliançavam com os interesses de Roma. E, portanto, uma série de sacerdotes se exilaram nas cavernas do Mar Morto, levando consigo uma gama enorme de manuscritos. Esses sacerdotes, então, escreveram a um grupo de fariseus, justamente com esse conteúdo de obras da lei,
E a preocupação deles essencialmente era com o estado de pureza do templo, que era o centro, o cerne da fé judaica naquela época. Então vamos dar uma olhada no que diz esse manuscrito. O que eram então as obras da lei? Resumirei aqui alguns elementos principais desses manuscritos. Preocupação com a pureza cerimonial do templo. Esse é um elemento muito forte, talvez o mais forte dentro do 4QMMT. Restrições a gentios e contato com os mesmos. Havia uma grande xenofobia desde a época de Antíoco Epifânio, por conta do estado de dominação que viveu o povo de Israel. Preocupação com impureza causada por animais, principalmente em Jerusalém. Restrição de acesso a enfermos e deficientes. Isso era algo que também vinha da teologia deles, de que se uma pessoa fosse enferma, fosse uma pessoa deficiente, ela não poderia frequentar o templo além de um certo ponto. E um completo evitar de casamentos entre sacerdotes e outros israelitas. A Torá, a lei, dá uma série de recomendações para o casamento daqueles que eram da classe sacerdotal. Porém, a Torá não diz que aqueles que eram da classe sacerdotal não deveriam se casar com outros israelitas de outras tribos. Nenhum desses preceitos mencionados é um preceito bíblico. Nenhum deles você encontra na lei mosaica ou na Torá. São todos acréscimos que se formaram por um excesso de zelo ritualístico. Nenhum desses preceitos é igual a obedecer à lei do Eterno. O fato de não se seguirem esses preceitos não significa que a lei do Eterno não está sendo seguida. E todos eles são distorções do propósito das Escrituras, porque eles pegam justamente o aspecto da preocupação cerimonial e levam isso ao extremo, não compreendendo que o cerimonial trazia por trás um espírito da coisa que deveria ser compreendido. E aqui uma passagem de um teólogo, James Dunn, que é professor doutor emérito da Universidade de Durham, que diz o seguinte: em Gálatas, Paulo faz objeção precisamente ao tipo de entendimento e atitude que encontramos expressos em 4QMMT, e em comum com outras vertentes do judaísmo do Segundo Templo. Paulo insistia que a justificação dependia da fé em Yeshua e não da fidelidade a regras e práticas que requeriam a separação dos infiéis do judeu para com o gentio. Então perceba que essa posição, essa visão de que justamente essas obras da lei se referiram a uma atitude de excesso de zelo para com a lei mosaica, indo muito além dos princípios da lei mosaica, é algo que é muito difundido no meio acadêmico. Portanto, algumas conclusões são importantes aqui. Primeiro, obras da lei não se referia a cumprir a lei do Eterno, mas sim podemos dizer ao operar a lei do Eterno, ao adicionar, agregar a lei do Eterno. E essas regras legalistas eram totalmente humanas, não eram regras bíblicas e eram muitas vezes até xenofóbicas. E essa leitura, como já vimos, é confirmada no meio acadêmico. Portanto, não é algo que estamos inventando uma nova interpretação, uma nova forma de enxergar o contexto de Paulo, mas sim algo que o meio acadêmico confirma ampla e largamente. Terceira lição: debaixo da lei. Paulo também fala sobre estar debaixo da lei. Ele diz assim em Gálatas 4:21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Ora, o que significa estar debaixo da lei? Paulo diferencia o estar debaixo da lei de obedecer à lei do Eterno. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 9:21, que diz assim: E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com o Eterno, mas debaixo da lei do Messias, para ganhar os que estão sem lei. Paulo faz uma diferenciação aqui entre vários grupos: os judeus, os que estão debaixo da lei e os que estão sem lei, ou seja, aqueles que ainda não conheciam a lei do Eterno. E repara o que Shaul diz aqui. Ele diz que ele não estava sem lei. Ele não estava debaixo da lei, mas ele obedecia à lei do Eterno. Ou seja, obedecer à lei do Eterno, obedecer à Torá, não é igual a estar debaixo da lei. O termo usado para debaixo da lei é uponomon, no grego, ou terreitenamusa, no aramaico. Ambos os termos indicam a posição de estar debaixo de alguma coisa pesada, no sentido de que se está sofrendo uma pressão, um jugo, uma opressão. Temos exemplo disso
nos próprios escritos de Paulo em Romanos 3,9, diz assim: tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aqui debaixo, upo, demonstra o quê? Uma opressão, um jugo, um peso, ou terreito no aramaico, também em Romanos 16:20. E o Eterno de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Novamente aqui essa mesma ideia, de pressionar, de apertar, de ser colocado numa situação de estar debaixo de um peso, de um jugo. Que lei era essa que oprimia o povo? Sabemos que a lei do Eterno era leve, ela não era opressora, não era pesada. A própria Bíblia diz isso em Deuteronômio 30:11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E o salmista também diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119:47. Se a própria Bíblia diz que a lei era leve, que a lei era deleitosa, que lei era essa que oprimia? O próprio Yeshua nos esclarece quando ele diz assim: os escribas e fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Mateus 23, versículos 2 e 4. E também diz assim Marcos 7, 8, 9. Negligenciando o mandamento do Eterno, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito do Eterno, para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, essa lei que oprimia era justamente a lei da tradição, do peso, do excesso de zelo para com a lei mosaica, que acabou por ser responsável pela criação de um sistema legal, e como vimos no outro vídeo que comentamos aqui, hoje não representa sequer 10% do que seria a lei judaica dentro do judaísmo ortodoxo, que é o judaísmo que descendeu dos fariseus. E o próprio Paulo nos confirma isso quando ele diz, por exemplo, em Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então percebemos muito claramente que a tradição dos homens era justamente essa lei que oprimia o povo. Era exatamente isso que acontecia. Quando Paulo fala de estar debaixo da lei, ele está falando do jugo, do peso de tradições humanas e não da lei do Eterno. E aí alguns apontam para o fato de que Paulo fala do debaixo da lei como algo em oposição a estar debaixo da graça. Ele faz um jogo de palavras, e isso lembra a ideia de Yeshua do jugo pesado e do jugo leve. Em Romanos 6,14 está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, alguns utilizam isso para afirmar que nós não precisamos mais viver a lei do Eterno, conforme foi revelado a Moisés, porque agora nós vivemos na graça. Mas qual é o problema dessa leitura? Primeiramente, o povo do Eterno sempre viveu debaixo da graça, desde a queda. O homem só não foi destruído no paraíso exatamente por causa da graça do Eterno. Desde então foi prometido um Redentor. Portanto, a graça do Eterno sempre acompanhou a humanidade. Não existe dispensação de lei e dispensação de graça, porque a graça sempre acompanhou o povo. Isso pode ser verificado muito facilmente através de versículos bíblicos, como por exemplo Jeremias 31:2, que diz assim: o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. E em Salmo 31:16, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. E aqui a palavra traduzida como misericórdia é a mesma palavra que em alguns contextos é traduzida por graça. Nunca houve um tempo em que nós estivéssemos fora da graça do Eterno, porque fora da graça do Eterno ninguém pode se relacionar com ele. Conclusão: estar debaixo da lei é depender de obras humanas para se salvar. É aquele legalismo que nós já vimos anteriormente. Aquela ideia de que o que importa é a cerimônia, o que importa é a ritualística. Então, se é isso que me importa, então devo ter um zelo enorme para com as regras que foram dadas, para que eu possa ser salvo. Isso é o viver debaixo da lei, uma clara distorção da lei do Eterno, e não a mesma coisa que simplesmente viver em obediência à lei do Eterno. Quarta lição: a lei era apenas um tutor? Alguns afirmam que a lei do Eterno, era apenas um tutor, e que não mais precisamos dela. E eles afirmam isso com base no versículo a seguir. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir ao Messias, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé,
já não permanecemos sob o tutor. Gálatas 3, 24, 25. O que diz as pessoas? Bom, essa lei era apenas um tutor temporário. Essa era a lei do Eterno. Então, como ela era apenas um tutor temporário, não estamos mais debaixo dela. Não precisamos mais seguir a lei do Eterno. Qual o problema dessa leitura? Primeiramente, a Bíblia afirma que a lei é eterna. Isso é afirmado em várias passagens, como por exemplo Deuteronômio 5, 29, 12, 28 e Josué 1, 7, 8. Há várias passagens que demonstram que a lei é eterna, e se ela é eterna, ela não pode ser temporária, obviamente. Então, como conciliar a leitura de Paulo com o restante das Escrituras? A lei a que Paulo se refere não era a lei do Eterno. No vídeo 5 lições sobre a lei do Eterno, como já falamos aqui, Paulo fazia uso da palavra lei para diversas coisas. E aqui não é a lei do Eterno, e sim a lei judaica. Se pegarmos os dados do historiador Flávio Joséfo, 90% das filiações sectárias em Israel pertenciam à facção dos fariseus e à facção dos essênios, a quem Joséfo menciona cerca de 5.000 fariseus e 4.000 essênios, na época mais ou menos contemporânea de Shaul, de Paulo, de Yeshua, e esses eram os grupos que eram organizados e que tinham escolas e que doutrinavam e ensinavam o povo. Mas tínhamos os outros 10% que se referiam aos saduceus. Porém, os saduceus, como se sabe, não criam na totalidade das Escrituras. Então, se houvesse alguém que cresce na totalidade das Escrituras, precisaria necessariamente estudar com um desses grupos. E em ambos os casos, tanto fariseus quanto essênios, tinham um sistema legal em que a lei do Eterno era uma pequena fração desse sistema. Não representava o todo do sistema. Muito provavelmente não passava nem de 10% do sistema. Para maiores informações, sugiro que assista o vídeo 5 lições sobre a lei, onde falamos um pouquinho mais sobre isso. Mas o importante é que o seguinte, para se aprender sobre as leis do Eterno, para se aprender sobre a promessa do Eterno, enfim, para se aprender sobre as Escrituras, é necessário se colocar debaixo desses tutores, dentro do sistema legal judaico. Todo Israel estava debaixo desse sistema religioso. Não à toa Paulo fala que o Mashiach precisou nascer debaixo da lei, ou seja, precisou nascer atrelado a esse sistema legal judaico que diferia, de fato, do obedecer à lei do Eterno. Ou seja, toda a comunidade de Israel estava debaixo da lei, mas isso não significa um sinônimo de obedecer à lei do Eterno. E qual é a conclusão, então? O tutor temporário era o sistema legal judaico e não a lei do Senhor que é eterna, segundo dizem as Escrituras. Quinta lição: maldição da lei. Baseado nos textos a seguir, alguns acreditam que viver a lei do Eterno é colocar-se em maldição. Já vimos o texto que fala daqueles que são das obras da lei, estando debaixo de maldição. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas 3:10. E vimos também Gálatas 3:13. O Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, eles dizem assim, a lei era maldição, e agora então Yeshua me resgatou da lei. Então eu não preciso mais viver na lei. E mais, se eu tentar viver a lei do Eterno, eu estou debaixo de maldição. O grande problema disso é que se nós entendemos que quem guarda a lei do Eterno, quem obedece à lei do Eterno está debaixo de maldição, isso vai em ampla e total contradição com o que a Bíblia diz anteriormente em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, Salmo 119:1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E o próprio Paulo também diz assim, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, qual era a definição bíblica para a maldição da lei? É muito simples. Basta olharmos para Deuteronômio 30, 15 a 19, onde essa maldição é descrita. Vês aqui, hoje te tenho posto a vida e o bem, e a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames ao Eterno teu Senhor, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje
que certamente perecereis. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Portanto, a maldição da lei não era a obediência, e sim a desobediência. O Eterno colocou diante do povo a sua lei, que descrevia o que era bom e descrevia o que era mal, descrevia o que era reto e obediente e justo, e descrevia o que era iníquo, pecaminoso e desobediente. E nós, infelizmente, escolhemos andar no pecado. Portanto, nós nos colocamos numa posição de maldição. E Yeshua nos resgata, não da própria lei, mas do pecado. Afinal de contas, como o próprio Paulo fala, a lei é boa, a lei é santa. Aquilo que nos oprime, aquilo que é maldição em nossas vidas, é o próprio pecado. Então vamos recordar, aqueles que viviam debaixo da lei não eram aqueles que obedeciam à lei, mas os que distorciam a lei e se baseavam no mérito próprio para tentarem obter algum tipo de salvação. E o problema teológico disso? Quem vivia debaixo da lei invalidava a lei. Isso nós já vimos aqui em Marcos 7, 8, 9. E as palavras de Yeshua, que fala que por conta das suas tradições, as pessoas às vezes até chegavam ao ponto de invalidar a própria lei do Eterno. Portanto, quem vivia debaixo da lei não cumpria a lei. Quem vivia debaixo da lei também não tinha o recurso da graça de Yeshua. Porque se você depende dos seus méritos, então a graça para você não tem sentido. Tradições humanas não agregam santidade ao mérito. O fato de pessoas, por mais bem intencionadas que possam estar, criarem uma série de regras, uma série de ritos, uma série de acréscimos de tradições em cima da palavra do Eterno, não faz com que essas ações tragam algum mérito. São ações puramente humanas, e mesmo que agregassem, coisa que não agregam, ainda assim nenhum homem é perfeito na sua prática religiosa para poder chegar aos céus por mérito próprio. Portanto, é justamente contra todo esse sistema incoerente que Paulo desenvolve a sua teologia. Conclusão. A maldição da qual nós somos resgatados está no pecado e no sistema doutrinário que distorcia e agregava a lei. A maldição não reside na obediência à lei, por reconhecer que Yeshua é o Senhor. Sexta e última lição. Quem se circuncida cai da graça? Alguns afirmam que quem se circuncida caiu da graça, devido ao texto a seguir, texto de Gálatas 5:2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. Qual é o problema de se entender que, por essas palavras de Paulo, nós não devemos nos circuncidar? Paulo deixa bem claro a que grupo essa leitura se refere. É muito importante olharmos para o versículo 4 de Gálatas 5, que diz assim: separados estáis do Messias, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A frase de Paulo que se refere àqueles que caíram da graça é direcionada aos que se justificam pela lei. Não é direcionada àqueles que obedecem à lei. Uma coisa é você obedecer à lei, outra coisa é você se justificar pela lei. Seja ela a lei do Eterno, seja ela a lei dos homens, legalismo humano de acréscimos e de tradições. De uma forma ou de outra, não é por mérito que nós podemos nos justificar. A Bíblia jamais afirmou que o homem pode se justificar sozinho. E diferentemente do que algumas pessoas pensam, a forma de justificação bíblica nunca mudou. Sempre foi pela graça, sempre foi imerecida. Nós podemos ver isso em algumas passagens, como por exemplo em Jó 9, 2 e 20, que diz assim: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com o Eterno? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Ou seja, não há um homem capaz de se justificar sozinho. E Davi assim diz no Salmo 133, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, ninguém é capaz de se justificar se o Eterno for atribuir a nós a nossa própria iniquidade. E mais uma vez, no Salmo 143, versículo 2, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Se não há justo nenhum vivente, então não há como uma pessoa se justificar por mérito próprio, e Davi entendia que ele dependia da graça do Eterno para se justificar. Mas nem por isso Davi deixou de viver uma vida de obediência à lei.
Ou seja, aqui nós temos a justificação por meio da graça e, ao mesmo tempo, a obediência à lei, demonstrando biblicamente que as duas coisas andam juntas. Mais uma vez, o problema do cair da graça não era a circuncisão em si, mas o objetivo. Vamos recordar o que vimos anteriormente em Atos 15:1? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ou seja, se você se circuncida para se salvar, então você já tem um Salvador, que não é Yeshua. Conclusão: é errado circuncidar-se para fins de salvação. Quem o faz está negando a obra do Messias. E obedecer não salva. Porém, quem é salvo, obedece por amor. Shalom e até o próximo vídeo.